Eu nunca me depilei por causa da religião dos meus pais. Meu nome é Rafaela, tenho 18 anos e hoje vou falar algo que, para muitas pessoas, ainda é tabu. Sou a mais nova de 3 filhas. Nasci em uma família evangélica e meus pais seguiam à risca todas as regras e doutrina da igreja. Eles escolheram esse tipo de vida para eles e, como consequência, para a família que formariam. Eu não tive escolha, sabe? Sempre tive que respeitar e aceitar a religião. Crescemos cercados de muitas regras e restrições. A maioria das coisas não era possível fazer. Por exemplo, cortar o cabelo, usar esmalte e até a calça comprida. Eu sempre observava minhas irmãs comentando como não aceitavam as regras impostas pela religião e como esperavam se casar logo para fugir daquilo. Mas seria mesmo necessário casamento para levar uma vida que a gente chama de normal? Eu ainda custava acreditar que elas falavam sério. A mais velha das minhas irmãs, a Rosa, era a mais revoltada. Não aceitava a imposição dos meus pais e estava sempre discutindo com eles. Desde que nasci, sempre tive muitos pelos no meu corpo e isto me incomodava um pouco. Na escola, os meninos diziam que à meia-noite eu virava lobisomem. Quando entrei na adolescência, as coisas ficaram um pouco pior. Eu via todas as meninas da escola se arrumando e comentando que tinham feito sua primeira depilação. Isso me deixava bastante triste. Aos poucos, fui percebendo que eu seria a diferentona da turma, que jamais faria parte daquele grupo de meninas. Certo dia, eu cheguei em casa triste por causa daquela situação e a minha irmã perguntou o que eu tinha. Eu só resmunguei nada e fui para o meu quarto. Fiquei lá por um instante, imaginando o que eu poderia e como eu faria para ser igual àquelas meninas, mas eu não conseguia pensar em nada. Tudo o que imaginava eram meus pais descobrindo e me deixando o resto da vida de castigo. Com o tempo, minha insatisfação só aumentou. Minha mãe percebeu e veio falar comigo. Eu comecei a questionar por que eu não podia e até onde teríamos que baixar a cabeça e aceitar uma coisa que não concordávamos. Minha mãe disse que as coisas eram assim desde que ela se entendia por gente e que ela nunca tinha questionado, que apenas obedeceu. Minhas irmãs, que estavam ouvindo a conversa escondidas, resolveram fazer parte do assunto e acabamos deixando nossa mãe bem chateada. Passei a me questionar se eram as escolhas que os meus pais faziam, que eu também levaria para a minha vida, ou se aquelas escolhas eram as minhas também. Eu morria de vergonha de dizer a minhas amigas que eu não me depilava devido à religião dos meus pais. Não sabia qual seria a reação delas. Então, eu sempre falava que tinha medo de me depilar sozinha e inventava que a minha prima havia se cortado feio e precisado ir para o hospital. Até que um dia, um menino que era da mesma religião que eu contou a verdade para as meninas. Eu fiquei morrendo de vergonha. Enquanto umas me apoiavam, outras riam de mim. E naquele momento, tudo o que eu queria era desaparecer. Pensei que elas jamais entenderiam o motivo que me levou a mentir para elas. Mas fiquei surpresa quando cheguei na escola no dia seguinte. Minhas amigas vieram me abraçar e disseram que não se importavam com a maneira como eu me vestia, se eu me depilava ou não. O importante era a pessoa que eu sempre fui. Elas me viam como uma pessoa boa, uma amiga sincera e sempre disposta a ajudar quem precisava. Meus pais ensinaram bem isso pra gente. Confesso que senti um certo alívio. Estava desesperada. Pensei que seria alvo de brincadeiras de mau gosto e muito mais preocupada porque não queria perder as minhas amigas. Quando cheguei em casa, fui correndo contar para minha mãe o que tinha acontecido na escola e como eu estava feliz em saber que as pessoas não se importavam tanto assim.
Já meu pai, quando soube que eu escondia a verdade das minhas amigas, me deu uma bronca daquelas, dizendo que eu não devia mentir e nem ter vergonha da nossa religião. Ainda me disse que o menino que me entregou para as meninas tinha feito a coisa certa. Aquilo me deixou mal. Fiquei pensando como ele não entendia a minha situação. Ele era meu pai. Deveria saber que qualquer pessoa que não faz parte da igreja talvez não compreenderia aquela situação. Fui para o meu quarto bastante chateada. Minhas irmãs me abraçaram e disseram que chegaria o dia em que nos livraríamos de tudo aquilo. Não dormi muito bem naquela noite. Fiquei pensando em tudo e resolvi que daquele dia em diante eu só iria dizer a verdade e que ficaria ao meu lado somente quem fosse amigo para valer. Levantei para ir para a escola e a minha mãe estava no quarto dela. Percebi que ela estava triste. Resolvi então conversar e ela falou que a situação do dia anterior a incomodava um pouco. Eu expliquei que ela não precisava mais se sentir daquele jeito, porque eu já havia entendido que os verdadeiros amigos vão ficar ao nosso lado independente de quem somos, da nossa classe social, ou cor de pele, ou religião. E que ela e meu pai nunca mais teriam esse tipo de problema comigo, pois eu queria que a família fosse feliz. Minha mãe sorriu, me abraçou e disse que já estava bem, pois sabia que eu havia entendido o verdadeiro significado da palavra amigo. Os anos se passaram, não posso dizer que ainda frequento a igreja dos meus pais e que tenho praticado as regras, mas agora consigo ver que tudo o que eles fizeram e disseram foi pensando em nos dar uma boa educação, tanto moral quanto cristã.